Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. Quando se pensa em quantidade de água a ingerir por dia, não há consenso entre as grandes instituições científicas quanto ao valor que permite estar devidamente hidratado. E isso é claramente indicador da falta de evidência sólida que nos permita ser mais objetivos. E para além disso, também não se sabe bem qual é a quantidade ótima para prevenir doenças ou potenciar a saúde de uma forma global. Em muitos artigos pela internet fora é possível ver-se recomendações para beber 1,5 litro de água por dia, noutros chega-se aos 2 litros e com menor frequência, números bem acima destes. A própria Organização Mundial de Saúde, num documento de 2011, aponta os 2 litros de água por dia como uma recomendação média, sem que se perceba muito bem de onde vem este valor. Para além do que se bebe, é importante perceber que os alimentos também contribuem para a ingestão total de água. Em termos médios, os alimentos parecem contribuir entre 30% e 40% da ingestão total diária, o que acaba por ser muito relevante. Neste sentido, as recomendações de ingestão de água das duas maiores entidades mundiais já incorporam a água proveniente dos alimentos nas suas recomendações. No caso, as norte-americanas apontam para 2,7 litros nas mulheres e 3,7 litros nos homens. Já a autoridade europeia, a EFSA, define valores bem abaixo disto, 2 litros para mulheres e 2,7 litros para homens. Mas estas são recomendações totais, ou seja, o que nos interessa saber é quanto devemos beber e, portanto, temos que retirar a parte que os alimentos à partida darão. Ora, considerando que pelo menos 30% da água que se ingere está sob a forma de alimentos, transpõe-se destas duas recomendações que é necessário beber entre 1,5 litro a 2 em mulheres e 2 a 2,5 em homens. A grande questão aqui é que há fatores que vão interferir muitíssimo na necessidade de beber água, nomeadamente a dimensão corporal, as condições atmosféricas, a profissão, o exercício físico praticado, a tendência individual para transpirar, o tipo de alimentação ou até mesmo estar numa fase mais específica da vida, como por exemplo na gravidez ou durante o aleitamento materno. Alguns exemplos práticos que permitem tirar ilações facilmente. Alguém com 1,95 m e 95 kg terá que beber muito mais água relativamente a alguém com 1,50 m e 50 kg. Neste sentido, há até recomendações de ingestão de água em mililitros por quilo de peso corporal, mas que até são mais usadas em contexto clínico. Em pleno verão, em Beja, as necessidades de água serão bem superiores às de quem se encontra no inverno transmontano, por exemplo. Para além disso, temos as condições de trabalho. Alguém que trabalhe na construção terá uma maior necessidade de ingerir água do que se tivesse uma profissão mais sedentária. Neste seguimento, a rotina de exercício também é fundamental. Alguém que corre diariamente 1 hora transpirará mais, em média, que alguém que faça um treino clássico de musculação, que por sua vez terá necessidades maiores relativa a alguém que simplesmente não pratica exercício. Por outro lado, o tipo de alimentação. Quem comer 2 sopas por dia, quem incluir hortícolas no prato 2 vezes por dia e ainda assim ingira diariamente 4 peças de fruta, estará a diminuir a necessidade de beber água em cerca de 1 litro relativamente a quem não faça isto. Por último, mas eventualmente um dos fatores mais importantes, a tendência individual para transpirar. Todos nós conhecemos alguém que se queixa de estar constantemente a transpirar e outras pessoas que referem pouco transpirar mesmo durante o exercício. Portanto, com tantos fatores a interferir, entende-se o porquê de ser extremamente difícil definir recomendações de ingestão de bebidas. Outra questão relevante é: estaremos todos a beber menos do que o devido? Em Portugal, pelo menos que eu conheça, não existem dados gerais e aferidos de forma robusta, apenas estudos em populações muito específicas e com um baixo N. Mas dados publicados em 2016, em Espanha, mostram que o consumo médio diário de água, no qual já se encontra a água dos alimentos, ronda os 1,6 a 1,7 litros diários, valores claramente abaixo de outros países. É certo que foram estudos diferentes e com as suas especificidades de recolha de dados, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, Austrália, Alemanha, os valores médios já ultrapassam os 2 litros, chegando quase a 3,5 litros nos homens norte-americanos. Ainda que, por outro lado, se saiba que o consumo de refrigerantes nos Estados Unidos é assustador
e poderá contribuir muito para estes dados que à primeira vista até nos pareciam muito positivos. Chama a atenção também para um estudo com poucos meses que avaliou a ingestão total de água em atletas portugueses e a sua relação com o estado de hidratação. Quando dividiram os atletas por dois grupos, os que bebiam quantidades alinhadas com as recomendações e os que bebiam menos que aquilo que é recomendado, perceberam que efetivamente quem não atingia as recomendações tinha maior probabilidade de estar desidratado quando avaliado pelo método de gravidade específica da urina. No entanto, e é justo dizê-lo, não se verificaram diferenças nas quantidades e proporções de água nos diferentes tecidos corporais, ou seja, apesar da urina estar mais concentrada, o corpo pareceu ter a capacidade de se manter estável na quantidade de água nos diferentes tecidos. Ainda que haja muitas incertezas, sabe-se que são vários os órgãos e sistemas cuja função pode ficar comprometida em casos de desidratação, e a verdade é que cerca de 1/3 dos adultos e metade das crianças não parecem estar devidamente hidratados. E esta desidratação, mesmo que ligeira, pode não ser inócua. Estar desidratado pode estar associado a uma série de efeitos indesejáveis, como diminuição da capacidade cognitiva e até mesmo algum grau de irritação, hostilidade, confusão, eventualmente até depressão. E ainda que não se consiga entender bem a partir de que patamar é que há benefício ou prejuízo nos diferentes resultados físicos e mentais, é importante que deixe aqui alguns dados pertinentes. Há uma associação entre maior consumo de água e melhoria de obstipação. Portanto, este é um dos pontos fundamentais a rever em quem sofre deste problema. Já em mulheres com infecções urinárias recorrentes, aumentar a ingestão de água diminui claramente a incidência do problema. Maior ingestão de água também pode diminuir o risco de cálculos renais, tipicamente conhecidos como pedras nos rins. A pele, por outro lado, também sofre com o estado de hidratação, havendo uma possível relação entre a ingestão de água e a hidratação da mesma. Portanto, antes de comprar os caríssimos cremes anti-rugas, garanta que está a beber o suficiente. Para além disto, e em quem está a tentar perder peso, manter uma boa ingestão de água por dia, nomeadamente nos minutos ou na meia hora, digamos assim, que antecede as refeições, até pode ajudar ao emagrecimento, reduzindo a ingestão energética. Vamos agora a conselhos práticos. Em consulta, apercebo-me que os fatores que levam a uma ingestão abaixo do recomendado são principalmente 3. Não ter apetite por água, que é uma coisa muito curiosa. Há efetivamente pessoas a quem lhes custa beber água. Não ter água disponível durante grande parte do dia, ou, mesmo tendo, não se lembram de a beber. E por último, e menos frequente, a profissão não lhes permite estar a ir constantemente à casa de banho e, portanto, acabam por abdicar de beber a quantidade desejada. Se quanto a este último motivo eu não tenho muitas sugestões a fazer, efetivamente os outros dois são facilmente ultrapassáveis. No caso de não ter água durante uma boa parte do dia, é necessário criar o hábito de transportar uma garrafa com volume suficiente. Tem de ser visto como essencial, quase como levarmos o computador para o trabalho ou a chave de casa quando saímos. Já para quem não se lembra de beber, ter de gerir o volume total de uma garrafa ao longo de um dia pode ser uma boa estratégia. Portanto, se leva uma garrafa de 1,5 litro, quando regressa à casa, é suposto essa garrafa já não ter água. Ou então, usar a estratégia dos copos. Se beber 2 copos de água de manhã, 2 ao almoço, 2 ao lanche e 2 ao jantar, já serão cerca de 2 litros de água. Depois, há ainda algumas apps com lembretes para beber água. E ainda que possam funcionar a curto prazo, honestamente eu não conheço ninguém que tenha mantido durante muitos meses as notificações da app constantemente a cair e, portanto, a utilizarem de forma continuada. Quanto ao não ter apetite por água, vale lembrar que as infusões, sejam quentes ou frias, ou até mesmo as águas aromatizadas, são excelentes opções e hidratam igualmente. Portanto, se colocar na garrafa de água uma raspa de limão, um pau de canela ou uma saqueta de infusão de frutos vermelhos, se isso lhe facilitar a ingestão, então devem optar por esta estratégia. Se quiser saber quanta água deve beber por dia, pode basear-se na cor da urina. Manter uma urina com uma coloração amarelada, pouco carregada, não precisa de ser completamente transparente, será um bom nível de hidratação ou um bom sinal de um bom nível de hidratação se esta coloração se for mantendo de forma consistente. Há até escalas de cor da urina que podem ser encontradas numa simples pesquisa online e manter a urina alinhada com as 3 cores menos carregadas será com certeza uma boa estratégia. E não se esqueça, se ingerir 2 vezes por dia sopa de legumes,
2 vezes por dia legumes no prato e ainda algumas porções de fruta, não só conseguirá uma boa parte da sua hidratação diária, como estará a ingerir grupos alimentares claramente associados a uma saúde otimizada. Até ao próximo episódio.